Graça e paz, meus queridos. Nós estamos iniciando nossa jornada, nossa campanha de oração. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês a respeito das grandiosidades que Deus pode operar através das nossas orações. Eu gostaria de compartilhar inicialmente que a nossa maratona ela tem como objetivo, né, orar e interceder pelo Brasil. Esse momento atual, prestes ao segundo turno das eleições de 2022, e antes de nós votarmos, nós temos um período na qual nós podemos nos dedicar à oração. E eu gostaria de passar para vocês, né, antes de nós orarmos efetivamente, alguns conceitos. E hoje, né, a nossa ideia é fazermos pelo menos 2 ou 3 vídeos por semana, colocando a respeito da oração. E a primeira grande pergunta que surge para a gente é a seguinte: existe oração forte? O que realmente nós podemos pensar a respeito dessa pergunta? O que nós poderíamos relacionar a uma oração forte? Forte seria o peso da terra? O peso da terra, segundo as informações que nós temos, ela é quase 6 vezes 10 elevado a 24 quilos, ou seja, o número 6 seguido de 24 zeros, e que está girando aproximadamente 1.666 km por hora, né? Isso é alguma coisa forte? Nós vamos ver na sequência. Eu vou ler com os irmãos, os nossos amigos, os nossos ouvintes, o texto de Josué, capítulo 10. Diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos israelitas, na presença de Israel. Ele disse: Sol, para sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol parou, e a lua se deteve, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazar? E o sol parou no meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, quando o Senhor atendeu à voz de um homem, pois o Senhor batalhava por Israel. Ao lermos esse texto, queridos, nós percebemos que apenas um homem, se dedicou à oração, pedindo a Deus e colocando a sua fé em Deus, e Deus de uma maneira miraculosa, né? Que aliás é a especialidade do nosso Deus, é fazer o impossível, né? E aí o que aconteceu? Deus fez com que o dia se prolongasse. De alguma maneira, Deus mexeu com os mecanismos do universo para atender a oração de um homem. Talvez você fique pensando, mas isso parece ser meio difícil. E aí nós vemos em Gênesis, capítulo 18, versículo 14, quando Deus responde para Abraão a uma pergunta: haveria, pois, alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? A ideia é que não existe dificuldade para Deus. E nós precisamos lembrar também que um pouco antes, né, Josué, ele, quando estava junto de Moisés, eles foram espiar a terra prometida, e ali ele, com mais 11, né, Josué e Caleb, mais 10, voltaram trazendo notícias de que havia uma terra que manava leite e mel. Porém, havia gigantes.
os 10 outros, fora Josué e Caleb, se encheram de temor, tremor e falaram que seriam destruídos. Porém, Josué e Caleb não. Eles se apoderaram da grandiosidade de Deus e depositaram a fé deles no nosso Deus, de maneira que Deus acabou outorgando ao longo da história a vitória para eles. Uma coisa que nós precisamos pensar, meus queridos, é que a dimensão e a nossa percepção da grandiosidade e do poderio de Deus, isso está intimamente ligado na nossa fé a Deus e de como Ele pode exercer o impossível. Ora, se você enxerga a Deus de uma maneira pequena, você vai conseguir coisas pequenas. Lembre-se que a especialidade de nosso Deus é o impossível. Deus, ele é o rei do universo, né? E a sua glória enche a terra. Por isso, nossos queridos irmãos, nós precisamos, primeiramente, há outros fatores que nós vamos ao longo dessas narrativas, né, desse posicionamento a respeito de oração, estar posicionando os irmãos, ok? Nós vamos orar nesse momento. Eu convido vocês de uma maneira a se prostrarem diante de Deus para que nós possamos estar orando pelo nosso Brasil. Nosso Deus, Pai eterno, nós queremos nos colocar diante de Ti nesse momento. E, querido Deus, nós queremos te suplicar pela nação brasileira, Senhor. Que o Senhor possa, de uma maneira muito especial, estar abençoando, Senhor, a nossa nação, Senhor, cuidando da nossa nação, cuidando da Tua igreja, Senhor, dando força a cada um, e que, num primeiro momento, Senhor, o Senhor possa despertar em nós para que possamos entender começarmos a entender o Teu tamanho, Senhor, o poderio que o Senhor tem em realizar o impossível, Senhor, para os seus filhos. Nós te pedimos, nós te suplicamos humildemente, no doce e precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Também gostaria de orar com vocês o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe ricamente os irmãos. Não deixem de deixar os seus comentários. E se alguém tiver algum pedido de oração, coloque também nos comentários. Nós estaremos orando por vocês.